dia 1º de setembro de 1935. Jogou em Bauru o Campinas Futebol Clube, uma grande festa. A taça que estava em disputa era a Taça Sudã. E o Campinas, que era o campeão de Campinas, futebol, ganhou de 1-0 e acabou levando a Taça do Fulgor. O Noroeste ficou sem taça nenhuma, mas ganhou seu novo campo, naquele local onde depois ele foi ampliado e se tornou no grande gigante de madeira que foi destruído em 58 por um incêndio. Desde quando eu saí de Itapuí, que vim para Bauru, fui morar perto do Campo Noroeste, ali na Quintino Bocaiúva. Aí começou a coisa. Você sabe que tem uma história interessante. Eu, quando comecei a torcer no futebol de Bauru, menino, nós tínhamos 4 grandes equipes em Bauru. Era o Noroeste, o Lusitana, que depois mudou de nome para Bauru Atlético Clube, tinha o Smart e o Viraciabra. Esse Smart, o campo dele era pertinho de onde eu morava. Era ali na rua Manuel Bento da Cruz, entre a 13 de Maio e a Virgílio Malta. E eu morava ali perto, eu morava na Genormeira. Então eu torcia para o Smart. Era um clube que existia perto da minha casa. E com o decorrer do tempo, esse Smart encerrou as atividades. E tinha aquela molecada que residia ali, uma molecada que torcia para o Noroeste, outra molecada torcia para o Lusitana. E me encostaram na parede. Você tem que escolher para quem você vai torcer agora, né? E minha mãe trabalhava na ferrovia, era escriturária, trabalhava no escritório da ferrovia. Eu falei, não, eu vou passar a torcer para o Noroeste, porque minha mãe trabalha na Noroeste. Aí me tornei um grande torcedor do Noroeste. Isso a partir exatamente de, acho que 34, por aí. Em 1957, é o que eu tenho na memória, que começa a minha história de relação com o Esporte Clube Noroeste. Eu estava no jogo São Paulo e Noroeste, no campo antigo, lá na Quintino Bocaiúva, quando pegou fogo no campo. Naquela época eu devia ter uns 12 para 13 anos, e de repente olhamos para trás, a arquibancada de madeira, aquele fogo subindo, todo mundo foi para dentro do campo e o alambrado tombou. Eu era garotinho, aprendi a gostar, a torcer para o Noroeste, que meu pai torcia para o Noroeste. Então eu ia no estádio. Naquele tempo meu tio Rafael transmitia os jogos, meu pai ia assistir e eu ia assistir. E ali foi meu primeiro contato, década de 50, 42, 42, quer dizer, 55 mais ou menos, 54. Até antes eu já vibrava com o Noroeste, antes até. Eu lembro que meu pai me levava para ver jogos fora, jogava em São Manuel, jogava em Lençóis, eu assistia aquelas partidas todas. Então eu tive um contato bem cedo com o Noroeste. Eu era torcedor do Noroeste antes de qualquer coisa. E como torcedor, vi ele subir pela primeira vez para a primeira divisão, que foi exatamente em 1954. Ele subiu para a primeira divisão, o time que ninguém esquece, né? Sidney, Zulu e Vila, Nelson Faria, Mingão e Amaro, Colombo, Zeola, Brotero, Ranulfo e Luiz Marini. Esse foi o time que subiu pela primeira vez.
O Noroeste já poderia ter subido, é que não tinha lei do acesso, porque ele foi campeão do interior em 42, mas isso eu não vi. Ele foi campeão no interior, gol do Fontes contra o Guarani em Campinas 1-0. Teve um jogo aqui em Bauru contra o Tupã. Correu um boato, o Noroeste já estava classificado para entrar no Torneio dos Campeões, o torneio que ia decidir quem subiria. E veio a diretoria do Tupã, veio a Bauru propor para o Noroeste entregar o jogo, porque aí o Tupã venceria e entraria junto com o Noroeste na disputa final. Oferecer o passe de um zagueiro, oferecer dinheiro, e a diretoria não aceitou. Alguns diretores ainda estavam pensando em aceitar aquela proposta. O Noroeste estava classificado, não tinha problema. E aquela notícia correu pela cidade, o campo do Noroeste lotou, aquela torcida lotada, lotando as arquibancadas gerais, né? O Noroeste entrou em campo, aquela festa, já estava classificado para entrar na fase final do campeonato, mas o Noroeste começou a jogar mal. A torcida inverteu, em vez de começar a torcer, começou a xingar os jogadores. O Tupã vai e marca 1-0. Daqui a pouco o Tupã marca 2-0, a torcida ficou louca, queria invadir o gramado, bater no jogador, aquela loucura que tomou conta do estádio Freire do Castilho, mas veio a virada e o Noroeste marcou o primeiro, marcou o segundo e ganhou do Tupã de 3-2 e a torcida também virou. A torcida invadiu o campo, pulou alambrado, carregaram o jogador do Noroeste em triunfo. Parece que naquele jogo ele já era o novo campeão do interior, né? Mas foi o grande passo para ele conquistar aquele campeonato e ingressar no futebol maior de São Paulo, no campeonato de 53, que terminou em 54. Esse jogo jamais apagou da minha memória aquela grande virada, a circunstância que estava acontecendo naquele jogo, aquele boato que estava vendendo o jogo para o Tupã, mas nada disso aconteceu e o Noroeste cheio de brios. Os jogadores conquistaram uma vitória emocionante. Eu cheguei aqui em 60, fui até 61. Fiquei um ano e meio no máximo aqui em Bauru. Daqui você foi Daqui eu fui para o Corinthians. Fui para o Corinthians, fiquei no Corinthians há 2 anos e meio. Depois fui vendido para o Juventus, da capital. Fiquei no Juventus 3 anos. Depois fui vendido para o Santa Fé, de Bogotá, na Colômbia, em 66. Fui campeão colombiano, disputou a Libertadores das Américas. Eu torço para o Noroeste. Eu tenho vindo assistir os jogos do Noroeste. Venho assistir, torço para o Noroeste, que ele consiga voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, né? Daquela divisão especial lá em cima. Foi em 5 de junho de 60. Eu estava no São Paulo, eu estava voltando de uma cirurgia do joelho. E era o meu primeiro coletivo do retorno, quando esteve lá no Morumbi, que foram buscar um atacante para a inauguração do campo, o seu José Regino, Edmundo Kobe e o técnico na época aqui, o João Avelino. E aí eles me viram treinando, marcando o Maurinho, gostaram e me convidaram para a inauguração, jogar na inauguração do campo do Noroeste. Eu aceitei, eu vim para cá, joguei na inauguração, ganhamos do Palmeiras de 3-2, marcando o Julinho, e fiz contrato e estou em Bauru até hoje.
Eu conheci o Noroeste em 1960. No dia 11 de maio de 1960, eu aportei em Bauru, vindo pela estrada de ferro da Paulista, que era maravilhosa naquela época. Foi a primeira vez que eu pisei em Bauru. Mas eu vim para Bauru para jogar no Esporte Clube Noroeste. A ambição nossa na época era jogar futebol. Não era ir para o Roma, para o Manchester United, né? Para o Barcelona. E me senti muito bem na época. Bom, o Noroeste jogou até 53, até 54 na divisão de baixo, não jogava com as grandes equipes, a não ser em amistosos. Em 54 ele subiu. Depois ele caiu em 1965, ele ficou um bom tempo na primeira divisão. Em 1970 ele voltou para a primeira divisão. Em 81 ele caiu de novo. Em 84 ele voltou. Em 85 ele caiu. Em 86 ele voltou. Olha que loucura. Esse é um sobe e desce fantástico. Em 93 caiu, aí só foi voltar em 2005. Foi um dos períodos mais longos que ele ficou fora da divisão principal, de 93 a 2005, já na mão do Damião. Em 2009 ele foi rebaixado de novo, voltou em 2010, caiu em 2011 e quase volta agora em 2012. É que deu uma vacilada e não conseguiu voltar, porque ele chegou entre os 8, mas aí não conseguiu ficar entre os 4. Então, nesse meio termo ainda ele teve 2 quedas para dar 2 para 3, que foram em 94, mas ele voltou no ano seguinte, em 95, aí ele caiu em 99 e voltou só em 2004. Ele ficou um tempinho também chato na A3. Então essa é a história do Noroeste, que é um time teimoso, que tem 102 anos. Por aí você vê, ninguém chega a 102 anos à toa, né?